Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao senhor benzedor. A gente está aqui em mais um momento de conversa, dessa vez para ouvir um relato a respeito de um dos desafios que o benzedor passou mais recentemente e vai contar um pouco para nós, envolvendo a brabeza dos animais. É isso, benzedor? Me corrige se eu estiver errado. A bênção do papai do céu, a bênção de mamãe do céu, luz divina e a bênção de nossos mentores sagrados e salutares. Pode-se dizer que sim, meu querido repórter, a bênção todos e todas. Pode-se dizer que na vida do benzedor um momento ímpar e muito forte que quero compartilhar com todos os demais amigos e amigas. Certo, e conta um pouco pra gente, então, benzedor, que momento foi esse? Repórter, começo assim, o benzedor em casa, fazendo as coisas do dia a dia, bem tranquilo, como sempre, e aí daqui a pouco mais me passa uma mensagem assim, um dos mentores: meu filho, vai na tua filha nesse momento. E eu estava com um pensamento assim, repórter, eu vou esperar chegar a tardinha para ir no meu neto, que eu vou sempre que posso, procuro estar junto com eles, né? E nessa ocasião, quando eu pensei isso, eu vou à tardinha. E o mentor me disse assim: não, vai agora nesse momento. E então eu, como bom filho e que tenho muita obediência, naquele exato momento comecei a fechar a casa, pegar minhas coisas e me desloquei até a residência da minha filha, a casa do meu neto. Repórter, e para mim assim foi algo que marcou muito e que o benzedor não vai esquecer mais. Chegando lá, como de sempre, mexi com o pequeno, o nosso tesouro, e com a minha filha. Aí desci da bicicleta, eu digo assim, aí estava ela, meu neto e um tio meu, um tio querido, que o benzedor tem. Aí mexi com eles e ela foi se levantar assim para pegar umas coisas que eu tinha levado. E eu digo: não, filha, fica aí com o pequeno, eu boto lá na geladeira. E entrei, passei por eles, deixei eles na área ali e entrei. Repórter, quando estou abrindo assim a geladeira, ela na casa dela assim, as duas portas abertas, a de entrada, da frente e a dos fundos. Quando eu abro a geladeira assim, para botar as coisas na geladeira, eu olho no pátio 2 Rottweiler. 2 grandes Rottweiler mesmo. E aí eu pensei, digo assim, gritei dali: minha filha, tem uns cachorros aqui no teu pátio. E aí ela veio com o nenê assim, olhou. E eu digo assim, e eles, quando eu chamei elas, repórter, eles os dois sentados assim me olhando. E daí eu já vi que eles eram bravos, né? E na casa da minha filha não tem cachorro nenhum. Então, quer dizer, eles tinham saído de algum vizinho e tinham invadido o pátio. E o pátio dela, ela tinha recentemente fechado, mas só os fundos. Quer dizer, ficou aberto as laterais. Mas, repórter, eu fiquei assim, olha, que eu não sei nem o que nome dar, porque quando eu fui dizer para ela assim, tá, mas não deixa eles, não faz nada. Ela já tinha me entregado o meu neto nos meus braços, e quando eu vou falar isso assim, eu olho, ela já estava na metade do pátio,
com uma vassoura, né? E o benzedor, por isso que eu digo assim, olha, a fé, o amor em Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mãe Maria, nos mentores, para mim é tudo. Sabe, eu fiquei assim, se eu vou te dizer, repórter, sem reação, não, benza a Deus e Mãe Maria, o benzedor tem e tive ação sempre para tudo e em todos os momentos. E a boa ação que se chama raciocínio. Repórter, eu com o pequeno no colo, ela com a vassoura e eles, os Rottweiler, no caso, enfurnados, porque assim, ó, eles entraram pelas laterais, mas as laterais têm cercas que estão vazadas, que foi por onde eles adentraram. E nos fundos não tinham como eles saírem, porque foi ali que ela fez a cerca nova. Eu tive que raciocinar assim rapidamente. E é outro ponto que o benzedor fala, repórter, que quando nós temos calma, nós sabemos agir em todas as circunstâncias e momentos. Repórter, eu olhei assim, ela levantou aquela vassoura assim para eles. E um deles assim se veio na direção dela, assim, sem medo, sem pestanejar. E ela se assustou assim, atirou a vassoura e deu volta correndo. Se resbalou assim, e eu na porta assim, aguardando. Eu vi assim, olha, eu vou te dizer assim, ele vinha dela, correndo atrás dela. Repórter, 1/2 metro para pegar ela assim. Ela passou por mim assim, eu só assim me quadrei assim com um pequeno no colo e ele quase alcançando. E daqui a pouco mais o benzedor assim escutou assim a minha própria voz, eu lúcido, completamente lúcido, assim vendo, enxergando e ouvindo tudo. Mas o que saiu de mim, a voz, e essa voz não era minha. E isso eu tive toda a nitidez, que a voz não era minha, e raiou com o Rottweiler que vinha atrás dela. Deu uma palavra de comando. A repórter e o benzedor ali vendo tudo, mas não governava a voz. Quando assim deu a palavra de comando assim, ele desistiu na mesma hora. E nisso assim, eu olhando assim, já vinha assim o outro. E depois o benzedor descobriu que era um casal. E a fêmea Rottweiler estava assim no cio. Então, aquela voz que já aconteceu também igual, aquela voz foi de um dos mentores que estava junto. Repórter, e justo o mentor que pediu para mim, para que eu subisse lá naquele momento. Não me disse nada mais o que iria acontecer. Depois do ocorrido ele me esclareceu. Filho, ela, o pequeno, vocês são tudo muito bem guardado pela Mãe Luz. Quer dizer, se tu não subisse naquele exato momento, eles estariam fazendo tudo que eles estavam fazendo ali, que era estar na área, na sombrinha com o pequeno. Só que ela iria entrar dentro de casa e iria vê-los. E quando ela os visse, ela iria tentar também espantar eles com o pequeno no colo. O que iria acontecer? 2 feras ferozes. Então o benzedor diz assim ao repórter, olha, é algo que me marcou muito, é algo que para mim é um presente divino, acredito que para ela também, para o nosso pequeno inocente. E aí fica aquele lembrete, aquela conversa, assim, aquele sentimento assim, não importa o lugar, a situação, quando nós temos fé, a gente sempre vence, a gente se eleva e a gente é socorrido. Então, repórter, eu achei assim, algo muito interessante, algo muito marcante. O benzedor se emociona cada vez que lembro e falo disso. A minha filha amada também. E eu olhando, são 2 riquezas que o benzedor tem, a filha e o neto amado. E então eu achei de certo assim compartilhar com os demais.
quando muitos perguntam para o benzedor assim, por que não? Ou por que os mentores dizem não? Porque eu perguntei, ou por que dizem sim? E aí o benzedor tem que esclarecer assim, eles só dizem o que tem que dizer. Se a palavra é só não, eles vão dizer só não, mesmo que nós questionamos o porquê, o que vai acontecer, o porquê, não importa o porquê. Então muitas das mensagens do benzedor é assim, só diz que não, ou diz que sim. E se me disserem alguma coisa, repórter, assim, como aconteceu nesse fato, de imediato assim, vai lá agora, não depois. Eu não fico perguntando o que há e o que não há e o porquê, qual o sentido. Eu só obedeço, sigo, e a minha fé não permite questionar. Então, assim, para terminar assim, essa situação, o repórter é algo que marcou muito. É, como eu disse, um presente divino. E o mais precioso para mim é uma demonstração de fé e de respeito, porque quando a gente tem respeito, a gente obedece sem questionar. Aí, para mim, hoje, assim, é bastante claro, foi livrado, benza a Deus e a Mãe do Céu, 2 vidas. E uma família inteira, né? Porque se atinge um pequeno nosso, um filho, uma filha nossa, atinge todos os que amam, né? Com certeza é bastante impactante, benzedor. E chegaram a esclarecer para o senhor o que existia por trás dessa situação? Se tinha alguma motivação oculta, por exemplo? O esclarecimento para o benzedor foi o seguinte, repórter. Todo aquele, não só o benzedor, todos nós que caminhamos ou que tentamos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, no bem, na caridade, na orientação, no serviço, no servir à luz, ao esclarecer outros, o mal se levanta sempre contra nós. E em todas as famílias, não só a do benzedor, todas as famílias que têm as crianças, quem são os tesouros nossos emprestados? São nossos filhos, são nossas filhas, são nossos netos, são nossos sobrinhos. Então o mal se levanta para contra-atacar a parte mais frágil e a parte mais valorosa para nós. As feras, as 2 feras entraram e estavam ali a serviço do mal. Então, nessa situação, lembra, repórter, que eu falei em outro episódio, também uma situação que um pitbull saiu atrás de uma criança e a mãe da criança, a tia da criança, estava com o benzedor e a criança brincando na frente, correndo, como todos os pequenos fazem na sua inocência. Repórter, e a mesma palavra de comando que eu escutei dessa vez foi a mesma palavra de comando desse outro fato, que faz alguns anos. E basta o Espírito falar, dar esse comando e o cachorro para no mesmo momento. Então é algo assim que se repete com o benzedor, só que dessa vez foi dentro da minha família. E, benzedor, no momento em que o senhor fala que não tinha controle sobre a sua voz, o que o senhor quer dizer é que era a sua voz que o senhor escutava, mas que não controlava o que era dito? É isso? Resumindo, quando eu digo isso, é que, na verdade, o benzedor estava sendo usado como ferramenta pelo mentor espiritual. O som, sim, era da minha voz, mas o comando era do Espírito. Um aparelho que se fez servir. E junto aqui com a gente também tá a Cris, que é filha do benzedor. Cris, na hora que tu ouviu o comando saindo do aparelho, né, do corpo do teu pai, mas não sendo ele falando, tu te deu conta que não era ele? Oi, boa tarde. Sim, na hora, sim, quando ele me disse pra não ir, né, eu não escutei. Mas na voz, assim, quando o cachorro tava atrás de mim, realmente era a voz, mas eu realmente vi que não era o meu pai, sabe? Tu percebeu mais pelo jeito de falar? Tu tem essa percepção já mais apurada, assim? Assim, sim. Não era o jeito dele de falar, era muito sério assim mesmo, sabe? E como é que tu te sentiu naquele momento?
Nossa senhora, não tem explicação até hoje, sabe? E eu até comentei com meu pai que quando eu me virei de costa, eu tive um déjà vu ali na hora, no mesmo momento, sabe? Parecia que eu já tinha vivido aquilo. E assim, nossa, não sei o que me passou pela cabeça fazer isso, sabe? E no momento em que teu pai foi utilizado para passar aquele comando, né, que o mentor espiritual passou o comando, o cachorro já parou ali e não te perseguiu mais. No mesmo momento. Tipo, eu só entrei dentro de casa, assim, ele tava na porta, né? Ele só apareceu e falou, nossa, na mesma hora. E aí, então, depois que eles já saíram mesmo do pátio. Eles mesmos já Aham. não precisaram chegar a espantar eles, por exemplo. Não. Tá certo. Obrigado, Kika, por contar isso pra gente também. E obrigado, Benzedouro, por compartilhar com a gente esse momento. Repórter, então, assim, eu deixo dito assim, ó, que para mim, mais uma provação sagrada, pesada, árdua, e que cada vez todos nós, assim, mais e mais, temos que aprender a confiar, a ter fé. Se esse mentor passou essa mensagem, depois assim me diz, ele me passou a mensagem, o benzedor em casa, e ele subiu até a casa da filha, né, aguardando que chegasse a ferramenta, no caso o benzedor ali. E aí, graças a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe, fomos livrados desse mal e não tem o que pague. Repórter, não tem o que pague mesmo, e o benzedor jamais vai esquecer. E é muito importante a fé, tudo. A fé está acima do dinheiro, da posição social, da cor, do credo de cada um de nós. A fé é a fé, como o Pai Velho está sempre ensinando, quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Amém. Gratidão, Benzedor e Cris, por compartilharem esse aprendizado com a gente. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos nossos mentores. E gratidão a vocês que nos escutam e nos ajudam a semear essa semente do bem. Nos acompanhem também nas redes sociais, @Falas de Benzedor, no Instagram e no TikTok. E também com o Instagram do Benzedor, que é @Benzedor2, para poder conversar, trocar uma ideia e aprender cada vez mais juntos. Até o próximo episódio.